Filipenses capítulo 1, do versículo 1 ao 6, começando no primeiro, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. E oremos. Amado, obrigado pela tua palavra que é santa, eterna e perfeita. Que o Senhor possa agora mandar o teu Espírito, que inspirou homens santos antigamente, para nos deixar a tua palavra, que esse mesmo Espírito venha agora nos levar a toda a verdade, que esse mesmo Espírito venha agora me empoderar para trazer a mensagem com poder, com clareza e com eficácia. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos entrar então essa noite, estamos no nosso estudo sobre o Espírito Santo, e nós vamos começar um novo tema esta noite, e nós temos visto vários temas. Quem é o Espírito Santo? Nós temos visto como o Espírito Santo resiste ou retém o mal, nós temos visto uma série de coisas, mas hoje nós vamos começar a ver, entre todos esses aspectos da pessoa e do ministério do Espírito Santo, nós vamos começar um novo subtema chamado o propósito, ou melhor ainda, os propósitos do Espírito Santo. E eu quero trazer sua atenção para o versículo 6 que nós acabamos de ler. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Quem será que começou em nós a boa obra? E que boa obra é essa que Paulo e Timóteo, ambos escreveram essa carta aos Filipenses? Que boa obra é essa que ele começou? Estaria ele falando sobre salvação? Eu creio que não, porque salvação não é uma obra que você começa e termina mais tarde. Salvação é um evento instantâneo. A Bíblia chama de novo nascimento. Quando você nasceu, se você olhar no seu certificado de nascimento, você tem um local, você tem uma data, você tem uma hora. Tá? Tem uma hora do parto. Não é uma coisa que começou de manhã, acabou de tarde. Não. Você tem uma hora de parto. E quando você morre, tem uma hora de débito. Você não começa a morrer às 3 da tarde, morre. Não. Quando morreu, acabou, morreu. Tem uma hora de morte, tem uma hora de parto. E aqui está falando aperfeiçoará. Então, aperfeiçoará quer dizer o quê? Quer dizer fazer perfeito, fazer completo, completar, terminar, tornar íntegro. Então, aqui não está falando sobre salvação. Porque se isso aqui for salvação, então quer dizer que salvação não é um ato instantâneo. Se a nossa salvação vai ser aperfeiçoada, então quer dizer que ela começa e a gente vai se salvando, até um dia ver se salva de verdade. Isso não é novo nascimento. Novo nascimento é quando você ouve, entende e aceita e recebe o Evangelho e, naquele instante, naquele momento, você é salvo. Não tem que aperfeiçoar. Ou você é salvo ou você não é salvo. É como gravidez. Aquela história de mamãe, eu estou um pouco grávida, não existe. Ou você está grávida ou você não está grávida. A minha filha, por exemplo, ela está grávida. E daqui a alguns meses ela vai deixar de estar grávida. Mas ou você está ou você não está. É como salvação. Ou você é salvo ou você não é. Não tem essa de eu vou aperfeiçoar. Não. Ou você é ou você não é. Então aqui não está falando essa obra aqui, no versículo 6, aquele em quem começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Não está falando sobre salvação. Está falando sobre o que então, pastor? É o que nós vamos ver hoje. Mas essa palavra aperfeiçoar quer dizer terminar, tornar perfeita, tornar completa. Ele vai completar. Então, é alguma coisa que foi iniciada em nossa vida, mas ele não está aperfeiçoado, ainda não está completo. Que obra é essa, pastor? Muito bem. Deixa eu voltar alguns passos aqui. Em algum lugar na eternidade, eu ia usar a eternidade passado, mas a eternidade não tem passado, presente e futuro, mas em algum lugar na eternidade, Deus Pai, ele decidiu bolar um plano de redenção para o homem, para a humanidade. Ele sabia que o homem iria cair, ele sabia que o homem iria estar destinado à condenação eterna, e ele, por amar a humanidade,
ele bolou um plano de salvação. Deus Pai. Deus Filho se encarregou de fazer o pagamento, pagar o preço na cruz da sua vida, derramar o seu sangue como pagamento por essa redenção. E o Espírito Santo, quem nós estamos estudando nessa série, ele tem duas funções. Uma é, o Espírito Santo ele vai aplicar o que Cristo fez na cruz a todo aquele que crê. Aquela justiça que Cristo comprou na cruz com a sua justiça, o Espírito Santo vai aplicar, digamos assim, às pessoas que ouvem, creem e aceitam o Evangelho. A segunda coisa que o Espírito Santo vai fazer, dentro desse plano da Trindade, Deus Pai bolou o plano, Deus Filho pagou o plano, e o Espírito Santo vai aplicar essa justiça que Cristo comprou na cruz, e também o Espírito Santo vai ficar encarregado de trazer, fazer, realizar a vontade de Deus Pai no mundo. E nós temos visto isso, inclusive nas últimas 3 semanas, nós temos visto como o Espírito Santo, ele atua em pessoas. E na semana passada, e as 3 semanas anteriores, as 2 semanas anteriores, nós temos visto como o Espírito Santo interage e usa pessoas perdidas. Nós vimos como Deus, através da pessoa do Espírito Santo, ele se opõe, ele segura o mal, ele retém o mal na humanidade, no mundo, na terra. E nós vimos, por exemplo, desde o início que, com a multiplicação do homem na terra, lá em Gênesis, quanto mais crescia, quanto mais se multiplicava o homem, multiplicava também a maldade na terra. A maldade. E que o pensamento do coração, da imaginação do homem era continuamente para o mal. Por isso Deus trouxe o quê? Julgamento, ele trouxe o dilúvio e destruiu todo mundo, salvo uma família. E claro, os animais que foram impares para a arca. Aquelas pessoas não queriam saber de Deus. Não tinham o mínimo interesse no que Noé, que demorou mais de 100 anos para construir a arca. A Bíblia fala que Noé foi um pregador da justiça. Durante 100 anos ele falou, gente, olha, o juízo está vindo, a chuva está vindo, o dilúvio está vindo. E as pessoas riram, acharam engraçado, chamaram de doido. Até que começou a chover, até que começou a subir as águas. Mas nessa altura, a arca já estava fechada. O povo não quis saber de Deus. Eram maus, eram ímpios. Não estavam interessados, e para conter o mal, para que o mundo não fosse tomado completamente pelo mal, Deus destruiu, ele trouxe julgamento, e Deus faz isso, ele traz julgamento muitas vezes para reter e se opor ao mal, e Deus usa pessoas perdidas muitas vezes para fazer isso, e Deus pode usar alguém perdido como alguém salvo para fazer a vontade dele. Inclusive, às vezes, tem a impressão que é mais fácil um perdido fazer a vontade de Deus do que muitas vezes um salvo fazer a vontade de Deus. É algo meio sem sentido, mas é uma realidade que acontece. Mas nós vimos isso no caso, na semana retrasada, de Abimeleque, o rei de Gerar, que tomou Sara, a esposa de Abraão, porque Abraão e Sara mentiram, disseram, ele é meu irmão, ela é minha irmã, ele falou, então eu vou casar com você. Só que ele não casou com ela na noite de núpcias, que ele pensou que ia ter as núpcias dele, ele dormiu. Interessante que ele tentou até se gloriar um pouquinho, falando assim, que Deus apareceu para ele e disse, tu está morto, porque essa mulher aí, ela tem marido. E Abimeleque falou, mas Deus, eu não fiz nada, ela que disse que era irmã, ele que disse que era irmã, eu não fiz nada. E Deus falou, você não fez nada porque eu impedi você de fazer. Então veja bem, às vezes a pessoa pensa que, nós pensamos que nós, porque eu não, foi o próprio Deus que impediu. Deus impediu que aquele mal, Deus impediu que aquilo acontecesse. E não foi Abimeleque. Nós vimos o caso de Nabucodonosor também, um homem perdido, mais tarde ele foi salvo, mas um homem perdido que foi usado para trazer disciplina sobre a nação de Israel. Levou toda a nação cativeira, a nação de Israel foi rebelde, então Deus levantou um imperador ímpio, perdido, para fazer a vontade dele. Mais tarde ele veio a ser salvo, mas Deus usou um perdido para fazer a sua vontade, para reter e conter e se opor ao mal que estava se multiplicando dentro da nação de Israel. E nós vimos também que Deus usa governos e líderes humanos para conter o mal. Isso é algo que acontece e
não vou gastar mais tempo revendo o que nós vimos essas semanas, mas também vimos como Deus ele pode mudar desejos e inclinações das pessoas para proteger os inocentes ou talvez proteger os maus. Em Provérbios 21, versículo 1, diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Então Deus controla. E esse rei aqui, que fala como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, esse rei não quer dizer que é um rei salvo, pode ser um rei perdido, pode ser um rei ímpio, como no caso de Meleque, como no caso de Nabucodonosor. Deus pode usar pessoas perdidas para fazer a sua vontade. Mas, ao contrário das últimas semanas que nós temos visto como Deus, através da pessoa do Espírito Santo, interage e busca trabalhar no coração dos perdidos, nós vamos ver essa semana como Deus age e trabalha no coração dos salvos. Existem basicamente dois propósitos que o Espírito Santo tem para com o crente. Lembrando que o tema são os propósitos do Espírito Santo. E ele tem dois propósitos, e nós vamos ver o primeiro, vamos começar a ver o primeiro hoje, e o segundo nós vamos ver, eu acho que na semana que vem, ou talvez da outra semana. Mas o primeiro propósito de Deus, que o Espírito Santo tem para com o crente, é que seja criado em nós, cada um de nós, o ódio do pecado que iguala o ódio que o Espírito Santo tem pelo pecado. Veja bem, o propósito do Espírito Santo é criar em nosso espírito o ódio, um horror, uma repulsão pelo pecado. E nossa maior fraqueza do ser humano, não estou falando das pessoas lá fora, eu estou falando das pessoas aqui, hoje me ouvindo, eu e você. A nossa maior fraqueza é que nós não odiamos o pecado por tanto quanto Deus quer que eu e você odiamos o pecado. E o Espírito Santo está desejando que a gente odeie o pecado com todo o nosso coração. Mas o que acontece é o seguinte: na grande maioria das vezes, ao invés de odiar o pecado, nós justificamos o pecado. Nós encontramos motivos, desculpas para justificar o pecado. Muitas vezes nós escondemos o pecado. Ninguém sabe. Deus sabe. Para começar. Ele fala que nada que é feito encoberto não será o quê? Descoberto. A minha experiência como pastor é impressionante. Eu nunca fui atrás, fuçado, nada na vida de ninguém. Mas é como se Deus vem e fala, está aqui, ó. Eu já falei muitas vezes, às vezes é comigo, às vezes é com alguém. Se Deus traz para você, se Deus revela para você, de alguma forma, transgressão e pecado no corpo de Cristo, então você é responsável por aquilo. Ou você lida, ou você leva para a pessoa para lidar. Agora, se você ficar quieto, sentar em cima e camuflar, esconder, aí é com você e Deus. Então, quando Deus traz para mim alguma coisa, eu sou obrigado a agir em cima daquilo. Mas a gente justifica, a gente esconde. Geralmente, a gente camufla o pecado. Entendeu? A gente quer fazer o pecado não ser pecado. A gente quer camuflar fofoca em preocupação santa. Eu estou preocupado com o irmão, ouvi que o irmão apanhou da irmã, então vamos orar. Não, você está querendo fazer fofoca, tá? Não tem nada de... Não queira camuflar o pecado. Não queira esconder o pecado, não queira justificar o pecado. Mas o que acontece? Muitas vezes nós ignoramos o pecado. Finge que não é com a gente. Nada a ver comigo. Geralmente a gente acolhe o pecado. E raramente pode até ser que nós deixamos o pecado. Nós abandonamos o pecado. Mas o que nunca acontece, ou muito raramente, é que nós passamos a odiar o pecado. Veja bem, a gente esconde, justifica, camufla, pode até deixar o pecado, mas não passamos a odiar o tanto quanto deveríamos. Tem muita gente que pode até deixar o pecado, mas deixa assim, ó. Lembra outro dia que eu falei isso? Ai, como era bom naquela época. Deixou, mas está olhando com saudades. Não está olhando com ódio, com repulsa.
E uma das coisas que o Espírito Santo quer fazer é justamente isso, é nos trazer a um ponto que nós vamos odiar, ter repulsa do pecado. O problema é que nós amamos o pecado tanto que nós escolhemos o pecado e colocamos o pecado à frente do nosso relacionamento com Deus. Ou Deus vai nos afastar do pecado, ou o pecado vai nos afastar de Deus. E na maioria das vezes, não estou falando do mundo, estou falando de crentes, nós escolhemos acolher, justificar, camuflar o pecado em detrimento do nosso relacionamento com Deus. Aqui eu tenho Deus, aqui eu tenho um pecado. Eu vou dizer assim, ok, Deus dá licença aqui, eu vou ficar com o pecado. E por isso que o Espírito Santo quer criar um ódio ao pecado para que nós possamos estarmos livres para amarmos a Deus. Porque enquanto a gente está amando o pecado, a gente não tem como ter um relacionamento com Deus. Jesus falou, você não pode servir a dois mestres. Ou você vai seguir a Deus ou a Mamão, uma coisa ou outra. Você não tem como servir dois. Então o Espírito Santo quer trazer, quer desenvolver, ele quer fomentar esse ódio ao pecado em nossos corações. E como que o Espírito Santo faz essa mudança? Como que ele age para que nós passamos a ter esse ódio, para que a gente passe a não querer fazer? Porque enquanto a gente ama o pecado, acolhe, justifica, faz desculpa, a gente não vai deixar o pecado. Nós só vamos deixar o pecado quando nós passarmos a odiarmos o pecado. Aí a gente vai parar. Aí nós vamos parar de ter esse problema. Mas é uma realidade. Essa é a realidade, esse amor e fascinação que nós temos pelo pecado. Porque se não fosse verdade, se não fosse a realidade, então a igreja seria um paraíso. Não teríamos problema na igreja. Não teríamos os escândalos que tem na igreja. Não teríamos as picuinhas que tem na igreja. A igreja seria um paraíso na terra. Mas a realidade não é essa. E o Espírito Santo quer justamente trabalhar em nossas vidas para levarmos a ter esse ódio, esse saudável ódio pelo pecado. Então vamos ver então, começar a ver essa noite, como que o Espírito Santo faz para alcançar essa meta, alcançar esse propósito. Então, a primeira coisa que nós vamos ver, eu quero que abram suas Bíblias para 2 Samuel, capítulo 12. Nós vamos voltar e ver um pouquinho sobre a vida de Davi. Eu sei que não muito tempo atrás nós acabamos uma série que demorou um ano. A gente estava vendo sobre a vida de Davi. Nós vamos voltar para a vida de Davi, porque está justamente nesse tema. Mas 2 Samuel, capítulo 12. Eu vou ler 3 versículos. 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele, com seus filhos, no seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. A primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer para tentar criar ódio, repulsa pelo pecado em nosso coração, é que o Espírito Santo vai mostrar para a gente. Essa é a primeira tática. Vamos ver várias táticas. A primeira tática do Espírito Santo é que ele vai mostrar para a gente como o pecado nos mudou para pior. O pecado muda. O pecado transforma, mas sempre para pior. O pecado nunca constrói, o pecado sempre destrói. Quando o pecado termina com você, você vai estar pior do que você estava antes. O pecado nunca lhe deixa melhor do que quando você o encontrou. Nunca. Foi o caso com Davi. Aqui, o que aconteceu foi que Deus mandou Natã, o profeta Natã, contar uma história para Davi. Ele contou essa história sobre 2 homens numa cidade. Um homem era muito rico, tinha muitos animais, muitas ovelhas, muitas vacas, e tinha um homem pobre que só tinha uma ovelha, um cordeirinho. Você tem um animal de estimação em casa? Você humaniza ele. Como assim humaniza? Você fala com ele como se fosse uma pessoa?
Você conversa com ele? Oi, meu amor, mamãe chegou em casa. Pois é, você não é a mamãe dele, para começar. Certo? Ele não é seu filho, tá? Aí você fala com ele como se estivesse entendendo. O cachorro não está entendendo, ou o gatinho, ou o papagaio, ou o peixe. Não faz a mínima ideia que está falando. Para ele é isso, uau, 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 uau. Mas você trata aquele animal como se fosse um ser humano. Pois bem, foi isso que aconteceu aqui com um desses homens da história. Ele tinha aquele cordeirinho, aquela cordeirinha, aqui fala, como uma filha. Foi o que esse homem fez. Esse homem a tinha como filha. O que foi que o homem rico faz? O homem rico faz, a gente lê a história aqui, ele vai lá, chega um visitante na casa do homem rico, e em vez de o homem rico ir nos seus grandíssimos rebanhos buscar uma ovelha, uma vaca, não, ele vai na casa do vizinho pobre e pega aquela cordeira que ele tem como filha e faz churrasco dela para servir para o visitante dele. Natan está sendo usado por Deus para contar uma história que não era fictícia, era mentirinha, digamos assim, tá? Não foi uma história verdadeira, isso não aconteceu, era uma história ilustrativa, mas para mostrar para Davi o quanto o pecado havia transformado Davi, e só Davi não enxergava. Davi não enxergava o quanto o pecado havia corrompido o seu coração, corrompido o seu raciocínio, corrompido a sua percepção das coisas, e o pecado faz isso. O pecado corrompe a tal ponto que todo mundo ao redor olha para você e fala, ele está doido, ele não está enxergando, ele está se ouvindo. Não, a verdade é que não, que o pecado embrutece, o pecado ensurdece, o pecado cega, o pecado emborrece. Você fica burro, bruto, cego e surdo. O pecado faz isso. E o triste é que o pecador não percebe. Passa batido. Foi exatamente o que estava acontecendo aqui com Davi. Então Natan, seguindo com a história aqui, olha o versículo 4, e vindo o viajante, o homem rico, deixou até de tomar as suas ovelhas, as suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele. E o homem tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. A bichinha da filha do homem, que era cordeira, supostamente filha dele, virou churrasco. E Davi, ao ouvir o que outra pessoa havia feito, ficou indignado. Olha o versículo seguinte. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natan, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Davi ouviu aquela história e falou, que homem mais sem vergonha, injusto, cruel, ele merece morrer fazer uma coisa dessas. E Davi julgou e passou uma sentença corretamente. Ele falou, esse homem deve morrer. Não foi o que ele disse aqui? Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse, vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Ele falou, ele tem que morrer. Mas antes de a gente matar ele, olha o versículo seguinte. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então, ele vai morrer, mas antes de matar ele, ele vai dar 4 ovelhas no lugar daquela uma que ele tomou. Sem vergonha. Pois é. Ele passou o julgamento. Correto. Corretíssimo. Até que Natan apontou que aquela história que ele havia contado foi exatamente o que o próprio Davi, tão indignado, havia feito. O versículo 7 é o seguinte. Então disse Natan a Davi, tu és este homem. Davi acabou de falar, este homem é digno de morte. Natan falou, olha, tu és esse homem. Tu és este homem. E continua no versículo 7. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. E ele continua, por questão de tempo não vamos ler, mas ele continua até o versículo 12, ele continua dizendo todas as coisas que Deus tinha feito e faria por Davi.
E Davi faz uma coisa dessas. Aí lá no versículo 13, foi quando Davi percebeu, e os seus olhos se abriram. E o versículo 13 diz assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Até esse ponto, Davi estava cego quanto à sua situação e quanto à sua condição. Eu entendo, as pessoas estavam sabendo. Não pense você que o que aconteceu, o fato que ele tomou Batseba, a esposa de outro homem, o fato que ele havia engravidado, o fato que Urias havia sido morto pelo mandamento dele, pelo abuso de poder, que ele havia tentado ocultar e mentiu. As pessoas sabiam, as pessoas do palácio sabiam. A família dele sabia. As pessoas perguntavam: como é que Davi está fazendo isso? Ele não é para ser o escolhido, o ungido de Deus. Como é que ele faz uma coisa dessas? E lembre-se, passou um ano entre o acontecimento, ou seja, ele tomou a esposa de Urias, matou Urias, tentou encobrir Urias, tentou incriminar Urias. Naquele instante, até aqui, passou um ano. E durante esse ano todo, Davi, ele estava o quê? Surdo, cego, bruto, burro ao que havia acontecido. Porque o pecado faz isso com você. E o Espírito Santo quer que a gente crie um ódio pelo pecado, permitindo que nós percebamos o que o pecado faz, o como o pecado nos transforma e nos piora, e nos embrutece, e nos emburrece, e nos cega, e nos ensurdece. Davi percebeu isso, passou um ano e ele percebeu. Eu fiz isso. Ele indignado e falou: digno de morte esse homem. E Natã falou: e tu és esse homem? Você fez a mesma coisa, só que pior. Porque esse homem que você diz, ele roubou uma ovelha. Você roubou a esposa de um homem, servo teu. Homem que você tramou de incriminar. Homem que você mandou matar. Homem íntegro. Se esse aqui é digno por causa de uma ovelha, então você, meu querido, você está frito. Se ele está errado, você está erradíssimo. Tu és este homem, Davi. Como Davi, nós somos muito bons em enxergar os erros dos outros, mas não os nossos. Davi enxergou perfeitamente o erro do homem dessa história, mas precisou Natã falar: você é esse homem. Nós somos tão rápidos para enxergar nos outros, mas o pecado nos cega. Davi achava que estava julgando outra pessoa, então ele conseguia enxergar, mas ele não conseguia enxergar quando ele aplicava os mesmos parâmetros a ele ficava cego, surdo, bruto e burro. O Espírito Santo quer mostrar o quanto o pecado nos desvirtua. Nós não queremos enxergar, mas nós precisamos encarar, precisamos permitir e não virar o olho. Mas quando o Espírito Santo traz isso, nós temos que encarar o espelho e perceber, porque isso vai nos ajudar a ter um ódio pelo pecado. Quando a gente percebe como estamos afetados, como estamos desvirtuados devido ao pecado. Olhe para 2 Samuel ainda o versículo 12, olha o capítulo 12, olha o versículo 10. O Espírito Santo quer nos levar a odiar o pecado, não só nos mostrando como o pecado nos transforma para o mal, mas também o Espírito Santo permite que nós soframos as consequências dos nossos pecados. Versículo 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? Isso é Natã falando para Davi. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon.
Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. O Espírito Santo aqui deixa que Davi prove de todas as consequências dos seus atos. Ele vai deixar ele provar todo o amargor. Lá em Gálatas 6, versículo 7, fala assim: não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. O Espírito Santo se encarrega disso. Ele fala: você planta, você colhe. Por quê? Porque quando você colhe o fruto do pecado, quando você colhe o resultado do pecado, quando você colhe as consequências do pecado, aquilo vai ajudar você e eu a termos um ódio saudável pelo pecado. É aquele ditado: gato escaldado tem medo d'água. Pois é, o Espírito Santo quer que a gente se queime, se escalde no pecado. Ele não quer, mas já que ele está pecando, ele vai permitir, ele vai deixar, como aqui com Davi, que a gente prove, que a gente se escalde, que a gente se queime. Para quê? Para criar em nós um ódio, um horror, uma repulsa pelo pecado. Por isso que é bom de vez em quando, papai e mamãe, deixar seu filho levar uns machucados para aprender. Por isso que é bom de vez em quando a gente aplicar a vara da disciplina. A Bíblia fala que isso é importante. Por quê? Porque a criança vai, bom, quando eu desobedeço papai e mamãe, eu sinto um ardor tremendo aqui nessa parte de trás. Eu não gosto muito, então eu vou começar a obedecer. Quando eu desrespeito papai e mamãe, é um ardor tremendo que eu sinto aqui nas minhas partes traseiras. Pois é, sabe o que é isso? É colher o fruto do pecado. A Bíblia fala que a estultícia está no coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. É a vara da disciplina. É isso aqui, ó. O Espírito Santo vai deixar que a gente colha aquilo que a gente plantou, para que a gente aprenda a odiar e ter um horror e repulsa pelo pecado. Só quando há misericórdia é que Deus não permite que a gente colha o que a gente plantou. Entenda? Graça é uma coisa, misericórdia é outra. Graça é quando Deus nos dá algo que nós não merecemos. Por exemplo, salvação. Salvação é pela graça. Nós não merecemos, mas Ele dá. Isso é graça. Misericórdia é diferente. Misericórdia é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. Como, por exemplo, o salário do pecado. Como, por exemplo, as consequências do pecado. Nós merecemos as consequências do pecado, mas a misericórdia de Deus vai lá e fala: Ele merece, mas anjos protejam ele. Não permitem que ele colha o que plantou. Mas essa misericórdia tem uma condição, tem um pré-requisito, lá em Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. Quando a gente confessa e deixa o nosso pecado, aí o Espírito Santo não permite que a gente prove as consequências do nosso pecado. Confessa e deixa. Eu confessei, mas não deixou? Vai colher. Confesse e deixe. E começa como: quem encobre as transgressões nunca prosperará. Ou seja, quem encobre é aquela pessoa que nem confessa. Ele justifica, ele esconde, ele vai embaixo do tapete. Não vai para frente, não vai prosperar, não vai ter misericórdia. Vai colher o que plantou. Foi o que Davi fez. Davi passou um ano encobrindo a sua transgressão. Ele passou um ano agindo como se nada tivesse acontecido. Depois de um ano, Deus falou: tá certo, agora Natan, vai lá e conta aquela história para ele. E aqui nós lemos no versículo 9 e 10, onde Deus fala, no versículo 10, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Ele falou: agora a espada não vai mais sair da sua casa. Até quando? Não vai mais sair. Deus falou: não vai mais sair.
na sua casa, na sua família, sempre haverá espada comendo solta. Vai haver morte, vai haver tragédia na sua casa. Por quê? Porque ele não confessou e não deixou. Gente, para começar, ele não confessou. Deixar, ele nem podia mais deixar. Porque aquilo aconteceu 1 ano atrás. Como é que vai deixar aquilo de 1 ano atrás? Mas entenda. Existe misericórdia, mas tem uma pré-condição. É você confessar e deixar. Aí você não colhe. Mas se você não confessar, ou se você confessar, mas não deixar, aí vai colher. Não tem jeito. Não tem jeito. E quando a gente colhe aquele resultado, aquele fruto amargo do pecado, aquilo vai instilar na gente um ódio, uma repulsa pelo pecado. E o Espírito Santo não só permite, ele orquestra. Mas, pastor, eu pensei que o Espírito Santo, aquele Espírito que só vinha fazer coisas boas, e ensinar a gente, e levar a gente para toda a verdade. Ele faz isso. Mas ele também faz isso aqui, ó. A espada não mais deixará a sua casa. Sabe quem ia se encarregar? Sabe quem ia ser responsável para que a espada não mais saísse da casa de Davi? Adivinha quem? O Espírito Santo. Era ele que ia fazer a vontade do Pai na terra. Ele que se encarregou de tudo isso. Assim como Davi passou julgamento daquele homem na história das ovelhas, ou da ovelha, ele disse, ele merece morrer, mas antes de morrer, ele vai restituir 4 vezes, 4 ovelhas, pelaquela ovelha que ele tomou. No versículo 13 ele falou, Natã falou, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Veja bem, Davi falou, aquele homem que representava ele, segundo Natã, ele falou, aquele homem merece morrer e pagar 4 ovelhas. Quando Davi percebeu que ele pecou, Natã falou, olha, Deus lhe perdoou, ele não vai lhe matar não. Você falou que aquele homem merece morrer, ele merece morrer, e você fez pior do que ele, mas Deus abriu mão da sua vida. Agora, as 4 ovelhas, que aquele homem que ele representa, e da sua boca, do seu coração, do seu juízo, você falou que ele teria que pagar, pois bem, essas 4 ovelhas, Davi, Deus vai cobrar de você. Como é que é, pastor? Davi pagou 4 ovelhas? A primeira ovelha foi quando seu filho com Batseba morreu. Foi a primeira ovelha. Você não morrerá, mas o seu filho, ele vai morrer. O seu filho vai morrer. Foi a primeira ovelha. A segunda ovelha foi quando a sua filha Tamar foi violentada pelo seu filho Amnon. Foi a segunda ovelha. A terceira ovelha foi quando Amnon foi morto por Absalão, por ter violentado Tamar. E a quarta ovelha foi a rebelião de Absalão, que expulsou Davi de Jerusalém, causou uma guerra civil e a sua subsequente morte. Davi falou o quê? Aquele homem merece morrer. Deus falou, você não vai morrer, Davi. Aquele homem deve pagar 4 vezes. Ok, Davi, isso eu vou cobrar de ti. Só que eu não quero ovelhas, porque você não roubou ovelhas. Você tomou a esposa de um homem, você matou um homem inocente. Então eu não quero suas ovelhas. Agora, o seu filho vai morrer. A sua filha vai ser violentada. Pelo irmão. O irmão que fez isso, ele vai morrer. Pelo irmão do seu outro filho. A espada nunca deixará a sua casa, repara. E depois de causar rebelião, uma guerra civil, expulsar você de Jerusalém, ele vai morrer também. 4 ovelhas. O próprio Davi passou julgamento sobre ele mesmo. Natã falou, tu és este homem. Tu és este homem. Todos esses eventos
foram orquestrados e executados pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que orquestrou tudo isso, que fez tudo isso acontecer. Porque o Espírito Santo é responsável de fazer a vontade do Pai na terra. Como eu disse, gato escaldado tem medo de água. O Espírito Santo quer escaldar a gente para que tenhamos o horror, pavor do pecado. E às vezes a melhor forma de a gente odiar o pecado é a gente provar a amargura do pecado. Você conhece pessoas, ou talvez você, que odeia uma coisa de tal modo que só de estar na presença ou você passa mal com aquilo? Pois é. O Espírito Santo quer isso. O Espírito Santo quer que a gente chegue em um ponto onde a mera presença ou menção do pecado vai gerar náusea, repulsa. Tem gente que tem repulsa barata. É uma barata. Pois é, Deus quer que a gente veja o pecado como muita gente vê barata ou rato. A irmã Simone tem horror a rato. Horror. É perigoso. Se ela estiver na rua aqui, vê um rato e vê um ônibus, ela pula na frente do ônibus para fugir do rato. Sem nenhum exagero. Pois é. Quisera nós tivéssemos esse tipo de horror e repulso pelo pecado. E é o que o Espírito Santo quer. Um dos seus propósitos é instilar isso em nossas vidas, em nossos corações. É nesse ponto que ele quer levar nós a termos essa relação com o pecado. Mas o que a maioria de nós fazemos, nós escondemos, camuflamos, justificamos. Nós temos o pecado como nosso bichinho de estimação, nosso tesouro, que a gente guarda e protege e enterra. E o Espírito Santo quer que aquilo se torne algo enfadonho e odioso para a gente. Aí sim. Ainda em 2 Samuel capítulo 12, quero ver uma coisa rapidinho, o tempo está acabando, mas eu vou ser rápido. O Espírito Santo quer nos levar a odiar o pecado através de criar ódio por ele, mostrando o quanto o pecado nos muda para o mal, mostrando o quanto o pecado é amargo. E a próxima coisa é o Espírito Santo quer que a gente saiba que Deus trata o pecado pessoalmente. Olha no versículo 9 e 10 de novo que nós lemos. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias o Heteu feriste com a espada, e a sua mulher tomaste por sua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto, o quê? Me desprezaste. Veja bem. Você matou Urias, você tomou Batseba, mas a mim você me desprezou. E você só fez isso, Davi, porque você me despreza. Porque você não me leva em conta. Você não me ama, você me odeia, você me despreza. Você me descarta, você me coloca de lado. Foi o que ele fez, para que ele tomasse Batseba, fizesse tudo o que ele fez, tentasse incriminar Urias, mandou matar. Sabe o que Davi precisou fazer? Ele precisou colocar Deus de lado. Com licença, Deus, eu quero fazer isso. E quando eu e você decidimos pecar, nós fazemos a mesma coisa. Deus, dá licença. Dá para você sair da frente, Deus. Dá para você me incomodar, Deus. Isso chama-se desprezar. É colocar de lado, colocar para fora. Porque se a gente não desprezasse Deus, Deus está lá assim, ó. Tomar Batseba, não, ela é casada. Você sabe disso. Matar Urias, o seu fiel servo, o homem justo, está errado. Deus, mas é o seguinte, eu quero. Eu preciso. Se eu não matar Urias, Deus, vou saber que fui eu. E como é que eu fico? Sabe qual era a lei para adultério no templo de Davi?
apedrejamento. Sabe por que ele quis matar Urias? Para não morrer. Deus, eu preciso fazer isso, eu vou fazer isso. Dá licença? Você está no meu caminho, Deus. Quando você e eu queremos pecar, nós temos que tirar Deus da frente. Fala, Deus, ó, dá licença. Não enche, não incomoda, me deixa em paz, saia. E Deus toma isso pessoalmente. Fala aqui, olha, porquanto me desprezaste. Você fez tudo isso com ele, mas a mim você desprezou, Davi. E sempre que escolhemos pecar é justamente isso. Deus, eu quero desfrutar, curtir o meu pecado. Dá licença, você está cortando o meu barato, Deus. Você está impedindo que eu desfrute do pecado que eu tanto gosto, Deus. Dá licença, por favor. E Deus falou, você está me desprezando. E sabe uma coisa? Eu saio da frente. Deus nunca vai impedir você de fazer o que você quer. Porque você conhece. É interessante, semana passada nós vimos que Abimeleque, Deus falou, eu impedi você de pecar contra mim. Por isso que eu não permiti que você tocasse em Sara. Mas Abimeleque era um homem o quê? Perdido. Ele não conhecia a verdade. Eu e você, se nós somos salvos, nós conhecemos a verdade, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que nos leva a toda a verdade, nós temos isso. Quer pecar? Deus fala, ok. Quer que você na sua frente? Enquanto eu estou aqui, eu estou te protegendo, porque o pecado é amargo, o pecado é morte. Mas quer ir? Ok. Quer que eu saia? Eu saio. Agora, quando você for ali, perceba, aquilo vai te mudar para pior. E vai deixar um gosto amargo. Aprenda a não gostar daquilo. Aprenda a apreciar o que eu estou fazendo, ficando no seu caminho. É para a tua proteção, é porque eu te amo. Eu não quero cortar o seu barato, eu quero proteger você. Eu quero conservar você. Deus leva o pecado muito, muito pessoal. E o Espírito Santo quer mudar isso. E quer que a gente mude isso. E a última coisa essa noite, ainda nesse episódio sobre Davi. O Espírito Santo permite que os nossos queridos sofram. 2 Samuel 12, versículo 13. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Existe uma ideia erradíssima que vai assim, pastor, minha vida, meu pecado, minha conta. Essa é a coisa mais estúpida, idiota, imbecílica que eu já vi na minha vida. Pastor, minha vida, meu pecado, minha conta. Não. É a sua vida, é o seu pecado, mas a conta não é só sua. Diz isso para o bebê. O bebê morreu. Foi o que ele fez. Diz isso para a mãe dele, para Batseba, cujo filho de 1 ano morreu. Vai dizer para ela, Davi, meu pecado, minha vida, minha conta. Não, a sua conta não é só sua, não. Foi a conta da mãe da criança que morreu e da criança que morreu. Urias morreu. Urias não fez nada de errado. Foi o que Urias fez. Nunca pense que o seu e o meu pecado só vai afetar a gente, porque não vai. O seu e o meu pecado vai afetar pessoas que não têm nada a ver com a história e vão pagar o preço tão caro quanto você. Não é justo. Não, o pecado não é justo e o diabo não é justo. Deus é justo. E Deus diz, vem por aqui não. Deus está na minha frente. Ok. Isso vai te mudar para pior. Você vai ficar burro, bruto, surdo e mudo.
Vai trazer sofrimento para os seus queridos, mas não é isso que você quer? Vá. Então saiba. Aprenda com os exemplos da Bíblia a ter um ódio pelo pecado. Ah, pastor, o que eu faço na minha vida particular é da minha conta. Não, não é. E não é só esse exemplo. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas inocentes pagando o preço do pecado dos outros. Então não é só da sua conta, não é só da minha conta. Reclame o que você quiser, está na Bíblia. O Espírito Santo vai permitir que os nossos queridos sofram por causa do nosso pecado. Para quê? Para que a gente desenvolva um ódio pelo pecado. Antes de falar, Deus, sai da minha frente, você pensa, peraí, a última vez que eu fiz isso, aconteceu isso com fulano, ciclano, que nada a ver com a história. E eu não gostei de ver os meus queridos, meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, meu sobrinho, meu amigo, meu vizinho, meu colega, sofrer por causa de mim. Então, sabe uma coisa? Não, Espírito Santo, eu pensei bem, eu não vou não. Quero não mais aquilo. Mudei de ideia. Até que eu pensei, mas eu lembrei que foi que houve. Então, muita gente pergunta, por que Deus permite sofrimento no mundo? Deus permite sofrimento no mundo para ver se a gente aprende a odiar e ter a visão correta do pecado. O mundo culpa Deus, né? Como se fosse a culpa de gente. Deus fez um mundo perfeito. Quem estragou tudo, quem criou doença, guerra, injustiça, pecado, sabe quem foi? Fomos nós. Foi o homem. Foi o coração mau, perverso do homem. Deus entregou a Adão um mundo perfeito, sem pecado, sem nada. E Deus permite o sofrimento dos nossos queridos justamente para que a gente desenvolva um ódio, uma repulsa, uma ojeriza pelo pecado, para que a gente não queira mais ir para lá. Quando o nosso pecado causa sofrimento nos outros, o Espírito Santo vai tentar guiar e direcionar aquele pecado, aquele ódio ao pecado. Mas muitas vezes o que acontece é que o crente está tão rebelde, tão carnal, tão distante, que o Espírito Santo não consegue direcionar aquele ódio ao pecado, e o crente direciona aquele ódio, sabe a quem? A Deus. Deus, por que você permitiu isso? E Deus fala, eu? Vem cá, Davi, quem foi que tomou a esposa do outro? Quem foi que tentou aqui na outra? Quem mentiu? Quem cobriu? Quem mandou matar? Fui eu, Davi. Davi tinha um coração tenro. O ódio dele não foi contra Deus. A gente sabe disso. A gente lê pelo episódio. Depois que a criança morreu, Davi parou de jejuar, tomou banho, se ungiu e disseram, ué, mas quando a criança estava morrendo, você jejuava e agora que ela está morta, você está tudo aí. Ué, antes eu fazia isso para ver se Deus tinha misericórdia, mas agora eu sei que ela não vem mais para mim, mas eu vou para ela. Ou seja, a criança está no céu, Deus levou ela, está no céu, um dia eu vou estar com ela. Ele não ficou chateado com Deus, revoltado com Deus. Tem muito crente que prova o gosto amargo do pecado. Tem muito crente que os queridos sofrem por causa do que eles fizeram. E eles criam ódio não contra o pecado, eles criam ódio contra Deus, o pastor, a igreja. Porque está tão duro o coração que o Espírito Santo não consegue direcionar aquele ódio ao pecado. E aquele crente acaba colocando aquele ódio em Deus, e nas coisas de Deus, e nas pessoas de Deus, e quantas pessoas que passaram anos e anos e anos aqui na igreja, fizeram alguma burrada na vida, decisões péssimas, esculhambaram a vida deles, sabe quem é a culpa? Minha. Não, sem exagero. Pessoas olham na minha cara, a culpa é do senhor, pastor. Eu? A culpa é do senhor. Eu? Não foi o que você fez, não. Não, foi o senhor. Eu. E as
estão dizendo com a maior sinceridade, gente. Eles realmente acham que eu sou o culpado. Sabe o que é isso? Em vez de criarem um ódio pelo pecado que eles cometeram, de tão duro está o coração que eles direcionam ódio ao pastor, aos irmãos, à igreja, a Deus. Porque ninguém vai dizer, Deus. Então eles fazem o quê? Eles direcionam ao pastor, à igreja, aos irmãos, entendeu? Nunca a Deus, porque Deus é Deus, né? Então direcionam a nós. Muito triste. Hoje vai acontecer, ó. Infelizmente. Mas o Espírito Santo quer usar essas coisas para criar um ódio e direcioná-lo ao pecado, para que a gente odeie o pecado e que a gente enxergue o pecado como Deus enxerga o pecado e como Deus odeia o pecado. Esse é o ministério do Espírito Santo. Por isso que uma pessoa perdida, quando sofre uma tragédia, uma perda, ela se revolta contra Deus. Deus, por que você permitiu isso? Deus, por que permitiu aquilo? Com salvo é diferente. Com salvo, o Espírito Santo quer pegar aquela tragédia, ele quer canalizar aquela decepção, aquele ódio, aquela fúria contra o pecado, para que a gente tenha essa visão correta do que é o pecado. Nós vamos terminar por aqui hoje. Semana que vem nós vamos voltar e vamos ver outras formas que o Espírito Santo faz para nos levar a ter uma visão correta do pecado. E vamos orar. Pai amado, Deus querido,